Olá, experts! Estamos voltando aqui para a nossa segunda aula sobre os pilares do desenvolvimento de um sistema, né? Lembrando então que nós estamos falando das soluções em Excel. Aprenda como estruturar e desenvolver seu próprio sistema Excel, seja ele qual for. E nós vamos lembrar um pouquinho aqui, para quem não participou de até agora, ou ainda não pôde ver os vídeos anteriores, qual é a nossa sequência, qual é a nossa lógica. A nossa lógica é a seguinte: nós estamos dizendo que um sistema Excel ele pode ter 4 pilares. Os 4 pilares são a entrada de dados, o processamento de dados, o armazenamento de dados, as consultas, os relatórios. Sintetizando, primeiro, você prepara os dados para guardar. Então você precisa de um formulário para lançar esses dados. Segundo, exatamente para processar este formulário, você executa o processamento de dados, onde você complementa os dados, você faz ajustes nesses dados, faz verificações se eles estão corretos, estão completos, etc. Depois de tudo isso, você tem a terceira fase, que é o armazenamento de dados. E por último, você tem então a condição de, tendo um banco de dados, de você fazer consultas e relatórios. Hoje nós já falamos na aula anterior, né, de todo o processo de entrada de dados. Nós falamos de 2 formulários, demos 2 exemplos para você. Se você não viu ainda, corra lá e assista esses vídeos, depois você assiste esse aqui, porque vai fazer sentido melhor para você se você entender primeiro a entrada de dados. Ok, então a entrada de dados, nós só lembrando, é um local específico para digitação ou para outra forma de entrada, pode ser por importação de texto ou coisa do tipo, mas onde você vai verificar e vai fazer um formulário simples para o usuário trabalhar os seus dados, vai verificar esses dados e vai criar um procedimento de interativo com o teu usuário, de forma que ele possa lançar os dados no sistema, tá ok? Depois da entrada de dados, você teria então o processamento, que nós vamos falar com mais detalhes hoje, tá certo? Então deixa eu dar uma rápida visão do processamento para você. O que eu considero como processamento? Tudo aquilo que envolve a etapa entre o formulário e o banco de dados. Tudo que você tem que fazer antes de guardar os dados, eu chamo de processamento. E também depois que você já guardou, se você precisa reatualizar, você pode trazer esses dados de volta do banco de dados para o formulário. Então, nesse processo, você sempre interage com uma área interna de processamento, e essa área interna de processamento eu chamo normalmente de área de trabalho, work area ou buffer, ou seja, uma área temporária onde eu trabalho os dados, tá ok? Então nós vamos falar hoje sobre este exemplo, mas nada melhor do que partir para prática. Teoria é uma coisa, prática é outra, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso Excel e vamos trabalhar com um exemplo, tá ok? Eu tenho um sistema aqui que eu chamei de workshop da lanchonete, tá ok? Ele é o que eu uso inclusive nos nossos cursos de VBA. Ele tem uma entrada de dados, que é o nosso pedido, tá certo? Eu tenho aqui uma área de processamento, bem esta área aqui, que está vazia por enquanto, que eu vou chamar de área de processamento, ou área de trabalho, ou buffer. Aqui eu teria já o meu banco de dados, que eu vou montando aos poucos, na medida que eu vou guardando esses dados, ok? E aqui eu teria os relatórios. No caso, eu tenho um relatório só, ok? Baseado numa tabela dinâmica. Muito bem. Então, aqui estão os 4 pilares, né? De novo. Entrada de dados, processamento de dados, banco de dados, relatórios. Vamos falar um pouco sobre esse movimento do dia. O que é isso? É muito simples. Você faz um formulário de um pedido. Então, o sujeito chega lá na tua lanchonete e faz um pedido, o teu cliente. Ele chega lá e fala assim: eu quero comprar alguma coisa. Você fala: olha, o que eu tenho aqui para você? Eu tenho almoço, brigadeiro, x-salada, coxinha, empadinha. O que você quer? Eu falo: eu quero uma empadinha e quero um refrigerante, tá ok? Então, eu preparei o meu formulário, né? O meu formulário está todo formatado para a pessoa facilitar o trabalho de quem vai lançar. Então ele diz: eu quero 2 empadinhas e um refrigerante, tá certo? Bacana. Isso é o meu formulário. Eu calculei aqui para ele rapidinho quanto deu a compra dele, deu R$ 7,40, ele vai lá e me dá R$10, e eu calculo o troco, devolvo para ele R$ 2,60, terminei essa venda. Tá, bacana. Vai chegar um outro cliente, vai pedir outra coisa.
Mas eu preciso guardar esse dado, não é isso? Então eu vou registrar esses dados, ok? Então eu não vou registrar direto no banco de dados, eu vou registrar na minha área de trabalho. Então eu vou apertar esse botão. É claro que quando eu aperto esse botão, tem um componente extremamente importante que a gente não está falando muito dele ainda, que são as macros, ou são os programas em Visual Basic, os VBAs, que executam esse procedimento. Mas deixa eu mostrar para você o que aconteceu quando eu apertei esse botão Registra. O que aconteceu foi que ele veio aqui e guardou aqui, olha, o pedido que eu fiz. Ele fez uma cópia do pedido, guardou aqui e ficou parado aqui, preparado para receber um outro pedido. E quando ele faz isso, esse processamento, então o que ele faz? Ele armazena esse pedido temporariamente e limpa o formulário para o meu amigo Zezinho, que vai trabalhar lá com a lanchonete, lançar um outro processo qualquer. Então a pessoa chega lá com bastante fome e fala, já me dá um brigadeiro, me dá um x-salada, me dá uma coxinha, certo? Uma empadinha, ok? E vai lançando aqui, tá? Empadinha, tá, ok. Quero um de cada, ok, um de cada. Você não quer levar um refrigerante para acompanhar o seu lanche? Ah, tá, refrigerante, ok. Cara, escreve aqui, pode escrever também, refrigerante. 3 refrigerantes, ok. Registra. O que aconteceu? Ele registrou o pedido aqui, certo? Então essa é uma área de processamento. Agora eu preciso de levar esses dados para o meu banco de dados. Mas repare o seguinte, tem muita coisa aqui que não me interessa, não é isso? Olha só. Então eu tenho dados aqui, por exemplo, que estão vazios, estão zerados. Por quê? Porque quando eu copiei o pedido, eu copiei tudo que tinha aqui, tá? Por exemplo, ele fez uma linha só, pediu um almoço. Um almoço. Eu registrei. Repara o que acontece aqui. Ele registra... desculpa que eu fiz uma bobagem aqui, tá? Eu posicionei o meu mouse no lugar errado, então ele gravou o meu procedimento no lugar errado. Eu estraguei a minha área de processamento, tá? Então deixa eu fazer assim, eu vou apagar tudo aqui, vamos voltar lá desde o começo, tá? Vamos começar de novo. Ele tem que estar posicionado na coluna A aqui, tá certo? Então ele fez um pedido. Um almoço. Registra. O que aconteceu? Ele guardou aqui um almoço e um punhado de linha vazia. Aí eu falei aqui, eu quero agora uma coxinha. Uma coxinha, registra. Vou aqui agora, eu quero um punhado de coisas. Tá. Uma coxinha, uma empadinha. Como eu não sei em que linha que ele vai preencher, eu vou sempre guardar todas as linhas, tá ok? Uma e uma. Legal, registra. Quando eu venho aqui na minha área de trabalho, eu vejo que ele gravou vários pedidos, mas ele gravou um punhado de registros que não interessam. Então o que eu fiz? Eu fiz um processamento que é o seguinte, quando eu aperto esse botão aqui, ele vai filtrar para mim todos os sujeitos que têm um total maior que 0, eu vou executar separado para você entender. Eu vou vir aqui, eu tenho várias macros aqui, tá? Eu tenho uma macro que se chama filtra, eu vou executar essa macro. Então olha só o que ele fez, ele pegou daqui e jogou para cá só o que me interessa. Agora eu vou pegar e vou executar uma macro que se chama acumula. Essa macro vai executar e ela vai fazer o quê? Ela vai jogar esses dados lá no final da minha base de dados. Está vendo? Olha, colocou aqui com mais um cabeçalho o movimento daquele dia. Eu vou excluir esse cabeçalho aqui, tá? Para poder ficar com a minha lista de dados. Bacana. E eu vou executar a última macro, que é a macro que fez o seguinte, eu já processei esses dados, então eles já estão armazenados, eu não preciso mais desse processamento. Então eu vou executar a última macro, que é a macro prepara, ok? Executo, o que ele faz? Ele limpa novamente a minha work area, prepara a minha work area para o dia seguinte. Então a minha work area, que é o Move Dia, é uma área temporária, é onde ela não precisa guardar mais nada, que já limpei tudo aqui, mas os meus dados que eu me interessava estão guardados aqui, tá certo? E eu tenho aqui o relatório. Como eu fiz novas vendas, eu clico com o botão direito aqui no meu relatório e atualizo o meu relatório, tá certo? E ele me recalcula o valor total do faturamento até essa data. Então, basicamente, esse é um exemplo de processamento numa área temporária. Repare, então, o seguinte, que sempre envolve as macros, tá?
O processamento é um conjunto de macros, um conjunto de programinhas que executa aquilo que você ia fazer à mão. Eu fiz 3 macros aqui, uma que filtra, uma que acumula e uma que limpa o formulário. O formulário não, que limpa a minha área de trabalho. Eu tenho uma macro que limpa o formulário também, mas essa é automática. Eu aperto esse botão cancela e ele limpa o formulário aqui. Então os formulários vão sendo acumulados aqui no MoveDia e depois no MoveMês. Então eu vou interromper essa aula aqui, porque eu vou apresentar na próxima aula, que é logo em seguida, você pode assistir esse vídeo imediatamente, um segundo exemplo com um outro formulário, com um outro arquivo de processamento, tá bom? Esse foi um dos exemplos de processamento. Eu posso dizer para você o seguinte, que os processamentos variam muito sistema a sistema. Depende de que sistema que é esse que você está fazendo. O processamento de um sistema pode ser totalmente diferente do processamento de outro. Mas sempre o objetivo dele, final, é ajudar você a gerar a sua base de dados. Tá? Então aqui está a minha base de dados. E quem me ajudou a gerar essa base de dados foi o processamento. Agora eu salvo o meu arquivo. Ele está atualizado. Eu tenho todo o meu sistema montado num arquivo único que tem novamente a entrada, o processamento, o armazenamento e a saída, ok? Até já, a gente continua daqui a pouquinho com o segundo